Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos, mais uma vez, para a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós iremos ler o capítulo 2 Samuel, capítulo 11. Se você não é inscrito nesse canal, eu convido para você se inscrever nesse canal. Dá like, comenta o que você vai achar. E eu também te convido, a você que já é um inscrito nesse canal, a também a dar like, a compartilhar todos os vídeos que a gente já conseguiu gravar até aqui, que esse é um estudo minucioso da Palavra de Deus, é um estudo onde nós aprendemos a andar nessa terra de uma forma mais leve, de uma forma mais harmônica, conviver com todo o acontecimento que está acontecendo na nossa era. Muito difícil, vou te revelar para você, não é fácil. Viver na nossa era é uma era muito complicada, muito difícil, onde nós sabemos que os espíritos trevosos estão atuando com uma velocidade muito grande, está envolvendo famílias, envolvendo até o nosso psique, eles estão envolvendo, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. E nada melhor, nada mais, do que a gente ter um conhecimento da Palavra de Deus, um conhecimento mais puro, um conhecimento mais verdadeiro. Por que eu faço esse estudo? Eu estou fazendo desde o começo da Bíblia que nós estamos fazendo essa leitura. É uma leitura minuciosa, é uma leitura onde nós pegamos capítulo por capítulo, livro por livro, versículo por versículo, mas assim, bem encaixadinho, para que você não venha ter outras interpretações de outros livros, para não atrapalhar o que o Deus está passando para nós. Que muitas das vezes a pessoa quer fazer um estudo bíblico, mas ela pega um estudo, ela pega um pouquinho lá em Mateus, pega outro pouquinho em Samuel, pega um pouquinho lá em Isaías, pega um pouquinho em Jeremias, e ali ela faz uma salada mista, e joga, para que o povo venha acreditar que aquilo é uma verdade. Mas não é assim, a Bíblia não é assim, não foi escrita desse jeito. A Bíblia tem a sua ordem para a gente seguir. Então, nós estamos aqui hoje lendo o capítulo 11. Se você conseguir ler a Bíblia desde o começo até o final, prestando muita atenção no que está falando, eu tenho certeza que você vai ser uma outra pessoa, você vai entender, compreender melhor a Bíblia, você vai compreender tudo o que está acontecendo e você não vai ter dúvida. Não vai ter dúvida. E quando você sentar no banco de uma igreja, você vai saber se aquele pastor está dizendo a verdade ou não. É aí que a gente vai pegar os verdadeiros pastores que realmente pregam a palavra. Eu já estou cansada de chegar em igrejas, sentar no banco e ficar ouvindo a atrocidade que pastores falam. Porque eles fazem essa jogada e querem que você engole achando que é verdade. Tá bom? Então venha comigo, vamos ler o capítulo de 2 Samuel, capítulo 11. Que nos diz assim: depois de um ano, no tempo em que os reis saem para guerrear, Davi enviou Joabe, juntamente os seus servos, com ele e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Aconteceu que, à tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e a mulher era muito bonita. E Davi mandou perguntar a respeito da mulher, e lhe disseram que ela era Betseba, filha de Enã, mulher de Urias, o heteu. Presta atenção. Davi, todo descansado, numa tarde, foi olhar as mulheres tomando banho. E lá ele viu uma mulher que interessou. Quem é aquela mulher? E avisaram para ele: ela é filha da Betseba, a filha de Elã. Ela é a mulher de Urias, o heteu. Olha só o que acontece quando você não está
espiritualmente ligado a Deus. Aqui Davi fraquejou. Davi deixou, né, a emoção tomar conta do coração dele. Ele não freou. É o que muita gente cai em pecado. Tanto o homem, né, que olha para uma mulher, cobiça a mulher. A Bíblia fala que você adultera só do pensamento. Se você está na sua cama à noite, imaginando uma pessoa, você já está adulterando com ela. Porque a sua alma está ligada já com a alma dela. Não precisa você olhar com os olhos só do pensamento, porque você já está ligado. A sua alma já está ligada na imagem dela, na pessoa dela. Tá entendendo? Aí você já está no adultério. Só de... Agora imagina aqui. Davi, ele olhou, ele quis a mulher para ele. Mesmo sabendo que a mulher tinha marido. A mulher não era uma mulher solteira, sendo que ele podia ter qualquer mulher que ele quisesse. Mas olha como o diabo pegou Davi no momento desprevenido. Por isso que nós temos que estar, a Bíblia fala assim, que nós temos que orar e jejuar sem cessar. Porque nós não sabemos o momento que o ladrão vem nos roubar. Aqui o ladrão estava roubando a alma de Davi. O diabo estava entrando na alma de Davi, ele estava roubando a alma de Davi. Tá vendo? E essa história é uma história muito triste. Vamos continuar. E Davi mandou perguntar a respeito da mulher, e lhe disseram que ela era Batseba, filha de Enã, a mulher de Urias o Heteu. Então Davi enviou mensageiros para buscá-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela. E quando ela se purificava de sua impureza, ela voltou para sua casa. E a mulher engravidou e mandou cientificar a Davi, dizendo: estou grávida. Ele sabia que ela era casada. Vai lá e pega uma mulher casada e deita com ela, tem relacionamento sexual com ela. E essa mulher fica grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Quando Urias veio a ele, Davi perguntou como Joabe estava passando, e como ia o povo, e como a guerra se desenvolvia, fazendo Urias de bobo. Ele sabia tudo. Davi sabia tudo. Olha a fraqueza de Davi. Olha, irmãos, por isso que eu falo para vocês, ninguém é tão perfeito. Se você não tiver na presença de Deus o tempo todo, você cai em cilada. Você cai em pecado. Talvez você fale, mas é difícil permanecer o tempo todo na presença de Deus. Principalmente, né, nós temos tanta visões, né, ao nosso redor. Tantas coisas acontecem conosco. O nosso dia a dia muda assim, ó, como um relâmpago. Davi, ele estava tranquilo? Talvez estava sentado no escritório dele, tranquilo. O que ele foi fazer? Levantar da cadeira de rei dele e olhar pela janela. Olha o que o diabo apronta. Olha o que o diabo fez com Davi. Davi levanta da cadeira dele, olha pela janela e o que ele vê? Uau, que mulher linda! Eu quero essa mulher para mim. Faz favor aqui, vem cá.
Quem que é aquela mulher lá que está se banhando? Ah, aquela mulher lá é a Betseba, é filha mulher de Urias. Quem que é Urias? O Eteu, que está na guerra. Ah, é? É. Chama ela lá que eu quero falar com ela. Chamou ela lá, foi, deitou com a mulher, engravidou a mulher. Parece tudo uma piada, né? Você olha assim, você fala, nossa, um rei? Mas aí que foi o mal dele. Porque ele era o quê? Ele era um israelita. Dentro da religião ali, israelita, era muito severo. Quem conhece os 10 mandamentos, quem conhece o livro de Deuteronômio, sabe. Sabe do que eu estou falando? E se você ainda não leu, tem vídeos gravados aqui do livro de Deuteronômio inteirinho. E Davi era descendente de Israel. Ele era rei de Israel. Ele sabia todo os pergaminhos, né, da época, ele conhecia. Então toda a lei de Deus ele conhecia. Aí ele, né, fazendo Urias de tolo, de bobo, ainda pergunta para Urias, como foi a guerra? Como se desenvolveu a guerra? Aí Davi fala. Aí Davi disse a Urias, vai para tua casa e lava teus pés. E Urias saiu da casa do rei e lhe foram mandados presentes do rei. Olha a cara de pau. Não deixa eu mandar presentes para ele, porque se alguém falar alguma coisa com ele, que eu deitei com a mulher dele, que uma hora dessa deve que ele já estava sabendo, nossa, talvez ele foi para casa, talvez Urias foi para casa, né, humilhado, porque essas coisas, irmãos, elas se propagam muito rápido. Urias com certeza já estava sabendo o que Davi fez com ele, a traição de Davi. Só que ele era um servo de Davi, ele não podia fazer nada. Quem era ele? Davi falasse assim, ó, mata. Para qualquer um ia matar ele. Olha a condição de Urias. Urias teve que engolir a vergonha dele. Olha a humilhação que Urias teve. Urias estava numa guerra. E o cara, olha o que você pensa, coloca no lugar de Urias. Pô, eu estou numa guerra. E esse cara abusa da minha mulher na minha ausência. Esse cara manda eu para a guerra e abusa da minha mulher na minha ausência. Aonde está a justiça de Deus? Agora você vai ver. Talvez Urias fez essa pergunta, onde que está Deus? Por que Deus permitiu isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? E Davi, olha o que Davi faz. Davi ainda manda presentes para Urias, para acalmar os nervos de Urias, né? Urias já estava... O que aconteceria, eu pergunto para você, o que aconteceria com você se você estivesse no lugar de Urias? Chegasse na sua casa, visse sua mulher grávida, sendo que você não engravidou. E você não podia fazer nada por ela, porque ela também não tinha culpa, porque ela tinha que obedecer ao rei. O rei era rei. O rei faz tudo, o rei podia tudo. É muito humilhante. E foi o que aconteceu com Urias. Vamos continuar. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei, juntamente com todos os servos do seu senhor, e não foi para sua casa. E falaram a Davi, Urias não foi para a casa dele. Então Davi disse a Urias, tu vês de uma jornada? Por que não foste para a tua casa? E Urias respondeu a Davi, a arca de Israel e Judá se encontram em tendas, e meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados no campo
e eu iria para minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Eu juro pela tua vida e pela vida da tua alma que eu não farei isso. Olha a justiça que Urias mostrou diante do rei. Claro que eu creio que nesse patamar, Urias já estava sabendo que Davi dormiu com a mulher dele, porque a notícia corre. E Urias tinha que inventar talvez uma desculpa para Davi, que aqui a gente vê que é uma desculpa muito ponderante. Eu creio que essa aqui foi uma desculpa que Urias deu para o rei, para não ir para a casa dele, de tão aborrecido que ele estava. Isso aqui foi uma verdadeira desculpa que ele deu, porque ele estava cansado, o homem estava cansado, ele queria ir para casa, ver a mulher, mas os companheiros dele já tinham falado para ele. E o que ele fala? É essa desculpa que ele dá para o rei. Por quê? Porque se ele falasse qualquer outra coisa para o rei ia matá-lo ali. Ele estava com o coração dele partido. A situação de Urias aqui estava terrivelmente. Ele estava no crucial ali. Se ele falasse um A para o rei degolava ele no mesmo momento. Porque um homem que tem coragem de deitar com uma mulher do outro, nessa altura do campeonato, faria isso. Então Davi disse a Urias: fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. E Urias ficou aquele dia e o dia seguinte em Jerusalém. E Davi o convidou para comer e beber com ele. Cara de pau de Davi. E o embriagou. Olha o pecado de Davi. Davi viu que fez pecado, continuou pecando. Continuou armando o circo. Urias era um homem simples. Por que ele ia convidar Urias para almoçar com ele? Ou jantar com ele? Para comer com ele na mesa? Se ele não tivesse com segundas intenções. E Davi embriagou. À tarde, Urias foi dormir na sua cama com os seus servos de seu senhor, mas não foi para sua casa. De manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. E na carta escreveu o seguinte: coloca Urias na frente mais forte da batalha e retirai-vos dele para que seja ferido e morto. Cara, olha o que Urias estava levando, porque quando eles escreviam uma carta, a carta era lacrada e tinha o selo do rei. Então não tinha como violar a carta, não tinha como você ler a carta. Quem eram os servos que levavam a carta para lá e para cá, não podiam abrir. Se abrisse, era degolado. Era o rei, era a palavra do rei. E olha o que Urias estava levando, o que Davi fez com Urias. Ainda fez Urias levar uma carta, né? Para que Joabe colocasse ele na frente da batalha para que ele seja ferido e morto. Assim, quando Joabe sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Quando os habitantes da terra saíram e pelejaram contra Joabe, certo número dos seus servos de Davi caíram e morreu também Urias o heteu. Esse aqui foi um dos maiores pecados de Davi. Muito grave, muito grave. Joabe mandou dizer a Davi todas as circunstâncias da batalha, e o mensageiro deu a seguinte ordem: quando tiveres acabado de relatar ao rei todas as circunstâncias da batalha, e se o rei se encolarizar e dizer: por que vós aproximastes da cidade para lutar? Não sabias que vos atirariam do muro? Quem mandou Abileque, filho de
Bessete não foi uma mulher que jogou sobre ele uma pedra de moinho do alto do muro e ele morreu em Tebés? Por que vos aproximaste do muro? Então dizes, também teu servo Urias, o heteu, morreu. Olha como que tem tramóia. Por isso que eu falo, tem muita tramóia no meio da política. Muita tramóia. Às vezes a pessoa manda um outro fazer o serviço e ele está bem longe, bem distante. Aqui aconteceu com Davi. Davi estava bem longe, bem distante de Jerusalém. E ele mandou, né? Ele sabia que que ia morrer. Ele sabia que nessa batalha alguém ia morrer. E Joabe também era condizente com ele. E olha que se o Joabe não fizesse isso, quem ia ser o pescoço era o pescoço de Joabe. Joabe tinha que fazer. Então, o que eu estou falando aqui? Aqui Davi, ele pecou porque ele colocou outras pessoas, né? Também envolveu outras pessoas. Nessa tramóia dele, ele envolveu muitas pessoas. Vamos continuar. O mensageiro foi e, tendo chegado, referiu a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. E o mensageiro disse a Davi, quando aqueles homens se mostravam mais fortes do que nós, e vieram contra nós, ao campo, nós começamos a pressioná-los até a entrada da porta. Então os frecheiros atiraram contra os teus servos do alto do muro, e morreram alguns servos do rei, e também o teu servo Urias, o heteu, morreu. Então Davi disse ao mensageiro, assim diz a Joabe, não se aflijas por isso, pois a batalha tanto devora este campo como aquele. Aperta a tua peleja contra a cidade e a derrota, e sê corajoso. Quando a mulher de Urias ouviu que seu marido tinha morrido, ela pranteou seu marido. E quanto tempo do luto passou, Davi mandou recolhê-la em sua casa, e ela se tornou sua mulher, e lhe deu um filho, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Com certeza. O que Davi fez foi lamentável. E a Bíblia é bem categórica, né? Que disse, o que Davi fez desagradou ao Senhor. O que traz esse capítulo 11 de 2 Samuel para, né, os nossos dias de hoje? A fraqueza de Davi. Davi não estava preparado espiritualmente naquele momento para aquela situação. Vamos dizer, a lamparina de Davi estava com pouco ou estava totalmente apagada. Quando Jesus dá aquela referência, né, das 10 virgens, nós podemos lembrar, né, de Davi. Davi estava com o quê? A lamparina dele apagada. Não estava acesa. O que isso nos traz para os nossos dias? O que nós podemos, né, pegar de conselho disso aqui? Nós devemos orar o tempo todo. Estar o tempo todo na presença de Deus, porque o diabo, ele está rugindo. Então, um momento de fraqueza, um momento de distração nossa, o diabo toma a nossa alma e ele faz tudo que é aborrecido aos olhos de Deus. Então aqui, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que pegar isso aqui como um exemplo. Estarmos com nossas lamparinas acesas, porque o que aconteceu com Davi aqui pode acontecer com qualquer um de nós. Nós somos humanos. E nós somos falhos. Mas nós não podemos ser fracos na espiritualidade. Nós temos sempre estar com nossas lamparinas acesas. Nós sempre temos que estar na presença de Deus, para que o diabo não tome a nossa mente e venha agir na nossa alma
e fazer coisas aborrecidas aos olhos de Deus. E por um momento, aqui Davi, ele fez muito, 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 muito. Aqui ele, como diz o outro, ele se lambuzou na impureza, no pecado. O diabo usou ele de todas as formas aqui. E ele ele estava tão cego espiritualmente que ele não enxergava as coisas. Tão fraco espiritualmente. Nós não podemos ser fracos. E ele, naquela fraqueza dele todo, ele ainda dá conselhos, né, para os outros, né, ser corajoso, sendo que ele mesmo tinha fraquejado. Olha só. Terminamos por aqui esse capítulo 11 do livro de 2 Samuel. Que Deus abençoe a todos vocês, que nós possamos estar sempre, né, com as nossas lamparinas acesas, nós possamos estar sempre na presença de Deus, orando, jejuando, nos fortalecendo espiritualmente, conhecendo, né, quem é o nosso Deus, para que nós não venhamos entrar em tentação. A Bíblia diz que o diabo, ele ruge como um leão para nos devorar. Mas nós possamos estar, né, protegidos entre as grades de Deus, para que o leão não pegue, né, e não faça um estrago em nossas vidas. Termino por aqui. Se você gostou desse canal, você compartilha, você se inscreva se você não é inscrito, e que Deus venha nos abençoar a todos nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.